A mansão onde moro parece maior do que realmente é. Não pelos cômodos ou pelo número de andares, mas pelo espaço imenso entre mim e o resto da minha família. Aqui, sou um espectro educado, falo baixo, passo despercebida, cumpro horários e deixo tudo limpo depois de usar. Aprendi a fazer isso muito cedo. Foi uma questão de sobrevivência, não física, mas emocional. Porque ser ignorada dói mais do que ser atacada. E naquela casa, ser invisível virou meu escudo. Sou Isabela Monteiro. 28 anos. Filha da tradicional família Monteiro, nome que carrega peso nos círculos sociais, nas colunas de revista e nas conversas em jantares caros, sempre regados a vinhos cujo valor poderia alimentar uma família por um mês inteiro. Mas nada disso nunca me pertenceu. Nas fotos da família emolduradas pelos corredores da mansão, eu apareço só até certa idade. Depois, sumo. Não porque morri, mas porque deixei de importar. Me colocaram para morar no antigo quarto de hóspedes, no fundo do corredor do segundo andar, longe da suíte master dos meus pais e do quarto do meu irmão, Henrique. Ali, ninguém passa. A empregada limpa uma vez por semana, às vezes nem isso, porque dizem que você já sabe se virar, Isabela. Claro que sei. Sempre soube. Enquanto Henrique era levado a clubes de golfe, academias de equitação e viagens para Dubai, eu ganhava livros didáticos do colégio e uma assinatura digital de revistas científicas. Nem sei se eles lembram que fui eu quem pediu. Talvez tenham apenas achado prático me manter entretida com algo que não exigisse esforço da parte deles. Minha presença nas refeições é opcional. Quando apareço, ouço você veio com a mesma animação de quem encontra uma barata na pia. Quando não vou, ninguém pergunta. Já aprendi a medir os silêncios. Eles são mais honestos do que as palavras polidas da minha mãe, ou os tapinhas nas costas do meu pai. Patrícia, a esposa do meu irmão, é a única que não finge. Ela zomba com prazer, com o tipo de sorriso que parece ensaiado diante do espelho. Ela adora quando fico calada. E talvez seja por isso que eu continuo calada. Mas é curioso, há algo reconfortante em ser subestimada. Porque, enquanto eles me veem como a sombra que arrasta chinelos pelos corredores, eu caminho com a tranquilidade de quem carrega segredos pesados. Eles não sabem. Ninguém sabe. Mas eu não sou quem eles pensam. E isso me dá um poder silencioso que eles jamais entenderiam. Às vezes ouço meu nome nos corredores, seguido por risos abafados. Isabela ainda mora aqui? Ela faz o que mesmo? É tipo freelancer, né? Nunca corrijo. Nunca interrompo. Porque se existe uma vantagem em ser invisível, é que você pode observar tudo. Todos. Cada jogada, cada falha, cada máscara mal colocada. E eu observo. Observo Henrique enquanto ele finge ser um empresário bem-sucedido, quando sei que sua empresa mal se sustenta. Observo Patrícia organizando jantares e tentando manter aparências que nem o Instagram dela aguenta mais. Observo meus pais, sentados à mesa como reis de um império que já não é mais deles, eles só não perceberam ainda. E eu espero. Não com rancor, mas com paciência. A diferença entre vingança e justiça está no tempo. E o tempo, para mim, nunca foi um problema. Eles acham que sabem quem sou. Mas um dia, vão descobrir tarde demais. Naquela manhã, acordei antes de todos. Ainda estava escuro lá fora e a mansão dormia em silêncio, exceto pelo leve zumbido do sistema de segurança. Caminhei até a cozinha com passos leves, quase sem som, como sempre faço. Preparei meu próprio café. Nada de cápsulas importadas ou cafés com espuma no topo, como os que Patrícia exige. Apenas pó coado, como aprendi quando tive que me virar sozinha. Enquanto o líquido escorria pelo filtro, olhei para a xícara de porcelana trincada que escondo no fundo do armário, um pedaço de rotina que me pertence, mesmo neste lugar onde tudo grita que eu não pertenço. Sentei-me à mesa da cozinha, onde ninguém mais ousa se sentar, como se fosse território de serviçais. Ali, encontrei um espaço que é só meu. O som da colher batendo na xícara pareceu alto demais.
Quase um desrespeito à regra silenciosa de que eu deveria existir sem fazer barulho. Foi ali que Patrícia entrou. Sempre acorda tarde, mas naquele dia pareceu surgir mais cedo, talvez com a intenção específica de me encontrar. Vestia um robe de cetim branco, tão brilhante quanto forçado. Seus olhos percorreram o ambiente até pousarem em mim, e seus lábios se curvaram naquele sorrisinho envenenado que ela usa quando está prestes a me lembrar quem é a dona da casa. Você não cansa de encenar essa vida de serviçal, Isabela? Disse ela, encostando-se à bancada como se o mármore caríssimo existisse apenas para apoiar sua arrogância. Sabe que a empregada vem daqui a pouco, né? Pode deixar o café para ela. Não respondi. Só olhei por cima da xícara, com o mesmo olhar neutro de sempre. Isso a irrita profundamente. Ela quer reação. Quer que eu me justifique, me humilhe, ou pelo menos fique constrangida. Mas eu aprendi, com o tempo, que silêncio é um idioma que gente fútil não entende, e nada os enfurece mais do que não serem compreendidos. Henrique disse que vocês dividiram um frango assado esses dias. Continuou, rindo, como se fosse um escândalo digno de nota. Que fase, hein? A caçula brilhante virou, a moça da cozinha. Quase poético. Quase. Se ela soubesse. Se soubesse que o restaurante onde fiz aquela divisão é, na verdade, um dos meus investidores mais recentes. Que aquele jantar foi uma reunião informal com meu novo parceiro financeiro. Que cada pedaço daquele frango assado representava mais cifras do que ela e Henrique viriam juntos até o fim do ano. Mas, mais uma vez, calei. Levei a xícara aos lábios e sorri, porque o sorriso educado é a melhor resposta para uma provocação que não merece energia. O que Patrícia nunca entendeu é que o problema de menosprezar alguém que você acredita estar abaixo de você, é que você para de olhar para cima. E quando esse alguém se eleva em silêncio, você nem percebe até ser tarde demais. Ela vive cercada de espelhos, mas não enxerga ninguém além de si mesma. E espelhos não mostram o que está se movendo por trás. Depois de alguns segundos desconfortáveis com meu silêncio, ela saiu, jogando o cabelo para o lado como se tivesse vencido alguma batalha. Mal sabe ela que a guerra nem começou. Subi para meu quarto devagar, saboreando o som dos saltos dela batendo na escada oposta. Enquanto ela se arrumava para mais um almoço fútil, eu revisava os últimos detalhes do contrato de 30 milhões. O nome da empresa que ela idolatra, a Monteiro Import, estava impresso no rodapé do documento. Ironia? Não. Justiça em construção. Eles não sabem, mas cada gesto de desprezo é uma pedra a mais que me entregam. E com elas, estou construindo minha ponte para o topo. Enquanto fingem que me ignoram, sou eu quem os observa do alto, e, em breve, a queda deles será inevitável. Existe uma sensação quase viciante em caminhar por entre as sombras. Quando ninguém espera nada de você, tudo o que você faz se transforma em surpresa. E quando ninguém te enxerga, você pode construir o que quiser sem ser interrompida. Foi assim que nasceu a Auron Tech, na escuridão. Começou como um projeto solitário, escondido entre madrugadas frias e códigos intermináveis, numa época em que eu ainda morava nos fundos da casa dos meus pais, antes da morte do meu avô. Ele foi o único que enxergou alguma centelha em mim. Foi dele que herdei o primeiro computador decente, uma máquina velha, mas funcional, que abri e desmontei inteira até entender como tudo funcionava. Ele ria e dizia: "Você tem cérebro de engenheira e coração de rainha. Só precisa de paciência para construir seu trono." Depois que ele se foi, ninguém mais me olhou do mesmo jeito. Então decidi que, se não iam me aplaudir, ao menos eu construiria em silêncio. A Auron nasceu legalmente 2 anos depois, com um CNPJ registrado em meu nome e 2 sócios ocultos que confiaram mais em minha visão do que minha própria família. Comecei vendendo soluções de automação para empresas pequenas, nada glamouroso. Mas resolvia problemas. E no mundo corporativo, quem resolve problemas vence. Hoje, temos contratos em 5 países. Nossa sede física ocupa o último andar de um prédio espelhado na Faria Lima, onde minha sala é cercada por vidro blindado e móveis minimalistas.
Meus funcionários me chamam de Isa, e alguns nem sabem meu sobrenome. Prefiro assim. O foco está na competência, não na genealogia. É engraçado pensar que todos os dias, Henrique, o filho prodígio da família Monteiro, passa de carro pela frente do prédio da Auron Tech sem saber que ali dentro, entre reuniões em inglês e apresentações com acionistas globais, está a irmã que ele ainda acha que come frango com arroz em casa porque não pode pagar algo melhor. Na semana passada, finalizei a negociação com um grupo europeu para um contrato de fornecimento de soluções tecnológicas de logística. O valor? 30 milhões de dólares. Sim. 30. Esse contrato, o maior da história da Auron, foi fechado com a empresa de Henrique. E ele nem faz ideia. Fui apresentada a ele por meio de um intermediário que agiu conforme minhas instruções, manter minha identidade em sigilo até a assinatura. A expressão do meu irmão durante as reuniões virtuais era sempre de alguém tentando se mostrar maior do que é. Ele não reconheceu minha voz. Talvez porque, em casa, eu falo pouco e abaixo a cabeça. Ou talvez porque, para ele, eu nunca fui digna de atenção real. Eu sorri em silêncio enquanto ouvia ele se gabar de números inflados, tentando impressionar o departamento executivo da Auron. Se ao menos soubesse que era a irmãzinha esquecida ali, do outro lado da tela. A assinatura do contrato está marcada para sexta-feira. Um jantar de celebração será oferecido em minha homenagem, nas palavras do próprio Henrique, sem saber que a homenageada estará sentada no canto, provavelmente comendo na cozinha, enquanto todos erguem taças em nome de uma empresa que julgam ter vencido por mérito próprio. A ironia é deliciosa. Tenho a opção de impedir tudo agora. Revelar-me. Expor a verdade e assistir o teatro desmoronar. Mas não é o momento. Ainda não. Existe um tempo certo para desmontar máscaras. E quando esse tempo chegar, eu estarei ali, com a mesma expressão calma de sempre, e um único gesto capaz de desmoronar o que eles acham ser inabalável. Porque eu construí tudo sozinha. E posso derrubar, com a mesma leveza com que tomei meu café esta manhã. Sempre achei curioso como a dor, com o tempo, aprende a andar descalça. Ela não faz mais barulho quando chega. Não sangra, não grita, não quebra nada. Ela só senta ao nosso lado, como uma velha conhecida. E eu, infelizmente, sei o nome de todas as que me visitaram. Crescer na família Monteiro foi como viver em um palco onde o espetáculo já tinha sido ensaiado, e eu, claramente, não fazia parte do elenco principal. Desde cedo, percebi que minha existência era um acidente de percurso. Meus pais planejavam apenas um filho. Henrique nasceu forte, bonito, sociável, o filho herdeiro, o sucessor natural. E então, 2 anos depois, eu surgi. Pequena, doente nos primeiros meses, calada demais, interessada demais por coisas que ninguém entendia. Lembro de uma festa de aniversário do Henrique, ele devia estar fazendo 8 anos. A casa estava cheia, bandeiras e balões por toda parte. Eu tinha 6, segurava um presente que fiz com papel reciclado e desenhos meus. Esperei até o momento certo, ansiosa para entregar. Quando finalmente consegui alcançá-lo, ele pegou o embrulho e riu alto. Isso aqui foi feito no lixo? A risada dos primos foi unânime. Minha mãe apenas ajeitou o colar e disse: Isabela, não atrapalha. Deixa o seu irmão aproveitar o momento dele. Aquela frase me acompanhou por muito tempo. Não atrapalha. Como se minha existência fosse um obstáculo à felicidade alheia. Depois daquilo, parei de desenhar. Com o passar dos anos, aprendi a não esperar lugar na mesa, nem elogios por boletins impecáveis, nem parabéns por competições escolares que venci. Sempre havia algo mais importante acontecendo. Um jantar de negócios, uma viagem para o exterior, uma reforma na casa. Eu era a sombra educada que sabia se retirar sem ser chamada. Foi nessa ausência de amor que descobri meu lugar no mundo. Enquanto outras meninas sonhavam com vestidos de baile e olhares apaixonados, eu sonhava com criar algo que ninguém pudesse tirar de mim. Meu computador se tornou meu abrigo. Era o único lugar onde eu podia errar sem ser punida,
testar sem ser julgada, ser curiosa sem ser chamada de esquisita. Meu avô foi a única exceção. Ele me via. Ele ouvia meus silêncios como se fossem gritos. Quando faleceu, herdei dele não bens, mas sabedoria. Ele me disse um dia: eles não entendem você porque você não nasceu para caber. Nasceu para crescer. Carrego essa frase como armadura até hoje. Lembro também do dia em que Henrique se formou. Havia uma festa monumental. Carros de luxo na entrada, discursos, brindes, homenagens. Quando eu perguntei se poderia levar um amigo da escola para me acompanhar, minha mãe respondeu sem sequer levantar os olhos do celular: Isabela, ninguém vai olhar para você. Foi ali que percebi, talvez fosse verdade. E, naquele instante, decidi parar de tentar ser vista. Passei a caminhar ao redor deles como vento, invisível, mas sempre presente. E naquele silêncio que tanto desprezavam, eu construí a mim mesma. Não por ódio, mas por instinto. Hoje, cada cicatriz que carrego me lembra porque estou onde estou. Cada não atrapalha virou combustível. Cada risada nas minhas costas se transformou em concreto para minha base. Cada frase de desdém foi guardada, arquivada com cuidado. Não para vingança, mas para não esquecer de onde vim. Porque quando eu finalmente mostrar quem me tornei, eu quero lembrar com clareza de quem tentou apagar minha luz antes mesmo que eu descobrisse que ela existia. O convite chegou por mensagem. Uma daquelas indiretas camufladas de cordialidade. Patrícia escreveu: jantar especial para celebrar a nova fase da Monteiro Import. Todos reunidos. Esperamos você também, Isa. Esperamos você também. A condescendência escorria pelas palavras como veneno açucarado. Mas eu fui. Claro que fui. Não por necessidade, eu jamais precisei daquele ambiente. Fui porque o momento havia chegado. O palco estava montado, as cortinas prestes a se abrir, e todos os atores finalmente estavam onde deviam. Vesti um vestido preto simples, corte reto, elegante e silencioso como eu. Prendi o cabelo. Coloquei brincos pequenos. Nada que chamasse atenção, apenas o suficiente para que, quando tudo acontecesse, eles se lembrassem que eu estive ali, inteira, serena e intocável. A mansão estava em festa. Velas decorativas, talheres de prata, vinho italiano sobre a mesa comprada na França. Patrícia caminhava entre os convidados como se fosse a própria anfitriã de um baile real. Seu sorriso brilhava, mas os olhos não sorriam. Eles avaliavam. Julgavam. Vasculhavam defeitos como quem folheia uma revista procurando o erro na foto. Henrique cumprimentava os convidados com aquela falsa segurança de quem sabe que tudo está desmoronando, mas ainda tenta manter o castelo em pé com sorrisos forçados e promessas vazias. A sala de jantar estava lotada. Mas não havia um lugar para mim. Literalmente. Patrícia me abordou assim que me viu. Ah, Isa. Que bom que veio, olha, a mesa está meio cheia, você se importa de fazer sua refeição na cozinha? A gente sabe que você prefere esses ambientes mais tranquilos. Sorri. Claro que sorri. Era o momento que eu esperava. Sem problemas. Caminhei até a cozinha, como quem vai ao altar. Me sentei sozinha à mesa de mármore, a mesma onde cresci almoçando com a babá porque a família sempre tinha compromissos importantes na mesa grande. Um prato já havia sido deixado para mim, provavelmente preparado pela cozinheira, como quem alimenta o animal doméstico antes da festa. Enquanto eu cortava o salmão, ouvia as risadas vindo da sala. Comentários abafados. Um brinde. E então, a frase. Alta. Clara. Intencional. A serva com na cozinha. Foi Patrícia. Não precisava ver para saber. A risada dela tem um timbre específico, um tipo de som que atravessa qualquer parede. A frase ecoou como um tiro surdo. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Não houve silêncio, como nos filmes. Não. O que houve foi riso.
riso abafado. Sussurros cúmplices. Nenhuma voz que me defendesse. Nenhum olhar que me buscasse. Coloquei o garfo sobre o prato. Peguei o celular. Respirei fundo. Disquei um número que já estava gravado na discagem rápida. Quando atenderam, falei com a voz firme, quase doce. Cancele o contrato de $30 milhões com a Monteiro Import. E, por favor, registre o motivo: comportamento incompatível com os valores da Aurontech. Desliguei. Então, me levantei. Andei calmamente até a porta da cozinha e encarei a sala. Havia 20 pessoas ali. Todos congelados, como se uma bomba silenciosa tivesse acabado de explodir. Henrique estava de pé, taça na mão, mas com os olhos arregalados como se não entendesse se aquilo era real. Patrícia, Patrícia. Pela primeira vez, ela não sorriu. Sua boca ainda estava entreaberta, surpresa, talvez tentando calcular o que havia acabado de acontecer. E eu, pela primeira vez, fui ouvida sem levantar a voz. Boa noite. Disse apenas. A comida estava ótima. E saí. Não bati portas. Não levantei o tom. Não precisei me justificar. Porque o poder real não precisa de ruído. Ele se impõe no silêncio de quem sempre foi subestimado, até que resolva mostrar que sempre esteve no controle. A manhã seguinte começou com o som do meu celular vibrando repetidamente sobre a mesa de vidro do meu apartamento. Chamadas não atendidas. Mensagens em sequência. Henrique. Depois minha mãe. Depois o número da empresa dele. Li tudo em silêncio, com o mesmo tipo de calma que um cirurgião precisa para cortar a pele. Isabela, pelo amor de Deus, me liga. Isso é sério? Foi um mal-entendido. Você não pode cancelar algo assim, sem conversar comigo primeiro. Por favor, é o maior contrato da empresa. Ah, o desespero. Tão previsível. Tão humano. Eles não sabiam que já era tarde. O cancelamento já havia sido registrado no sistema jurídico da Aurontech, os e-mails disparados, os advogados acionados. Era um contrato delicado, com cláusulas que eu mesma revisei pessoalmente, exatamente para esse tipo de situação. Eu sabia que em algum momento Henrique tentaria usar meu nome, ou a estrutura da minha empresa, como escada para o império que fingia ainda existir. Então me preparei. Cada parágrafo, cada vírgula daquele contrato foi escrita com a frieza de quem conhece bem a mão que assina, e a faca que apunhala. À tarde, recebi uma notificação da imprensa. O colapso da Monteiro Import estava começando a vazar. Uma negociação milionária cancelada de forma abrupta, investidores retirando apoio, credores exigindo explicações. Henrique tentou me encontrar no escritório. Mas a recepcionista seguiu as ordens que deixei previamente. A senhorita Monteiro não recebe sem agendamento. Sim, agora eu era a senhorita Monteiro. A herdeira que eles nunca quiseram reconhecer. A mulher invisível que se tornará inadiável. Minha mãe me enviou uma mensagem longa, tentando ser doce, como se pudéssemos reescrever a história com palavras doces de última hora. Você sempre foi especial, Isabela. Talvez a gente tenha cometido erros. Mas a família é o que importa, não é? Fiquei olhando aquela frase por longos minutos. A família. O que importa? Onde estavam esses sentimentos nos meus aniversários esquecidos? Nos jantares em que não havia lugar à mesa? Nas vezes em que eu comia sozinha, e eles fingiam não ver? Patrícia, por sua vez, mandou uma única frase. Você passou dos limites. Curioso como quem sempre viveu acima dos outros acha inconcebível que alguém ouse puxá-los para o chão firme. Decidi que não responderia a ninguém. Não por orgulho. Mas porque já não havia nada a ser dito. A verdade havia sido exposta, e, quando ela sangra, não há curativo que estanque. Enquanto isso, a notícia começava a rodar nas redes. CEO misteriosa cancela contrato milionário por desrespeito familiar. Quem é Isabela Monteiro,
a herdeira silenciosa por trás da Auron Tech. Não me expus diretamente, mas bastou uma pista para que os jornalistas puxassem o fio. Em horas, minha história estava sendo devorada por olhos curiosos e mentes chocadas. Uma mulher rejeitada pela própria família, que construiu um império em segredo e, no momento exato, puxou o tapete de todos eles com a elegância de um sussurro. Liguei à TV e Henrique estava sendo entrevistado por um repórter nervoso, tentando manter a postura. Dizia que houve uma divergência técnica, que o contrato foi suspenso temporariamente. Mas seu suor traía a verdade. E eu sabia, os credores já estavam em cima. Os investidores estavam pulando fora. A queda havia começado. Não sorri. Não me vinguei. Não senti prazer. Apenas me senti livre. Pela primeira vez. A verdade é que eu nunca quis que eles caíssem. Só queria que me olhassem. Que enxergassem além do preconceito, da expectativa, da caricatura que criaram de mim. Mas como eles preferiram ignorar, então agora teriam que ver. Não por escolha, mas por consequência. Eles não perderam um contrato. Perderam o único elo que ainda os sustentava. E só perceberam quando o chão já não estava mais ali. No dia seguinte, acordei com meu nome estampado em todos os portais de notícia. Manchetes em letras garrafais me chamavam de a herdeira invisível, a bilionária silenciosa, e até da executiva vingadora, embora essa última nunca tivesse sido minha intenção. Me vingar. Não. Eu apenas retirei o que era meu, e mostrei que, por trás da serva, sempre houve uma rainha. Tomei meu café olhando a matéria especial que um canal de negócios produziu sobre mim. Uma jornalista havia investigado meu histórico escolar, minhas primeiras movimentações como empreendedora, os registros de patentes tecnológicas da Auron Tech, minha ascensão nos rankings internacionais. Era quase surreal ver a narrativa da minha vida, aquela que minha própria família nunca se importou em conhecer, ser agora contada ao mundo com tanto entusiasmo. O telefone não parava. A imprensa queria entrevistas. Universidades queriam que eu desse palestras. Investidores queriam saber se havia espaço para novos projetos. A visibilidade era intensa, mas eu não me sentia pressionada. Estranhamente, me sentia leve. Como se carregar o silêncio de uma vida inteira tivesse finalmente valido a pena. No meio da tarde, recebi uma mensagem inesperada de Henrique. Diferente das anteriores, essa não vinha em letras maiúsculas nem carregava o peso do desespero. Era simples. Você pode me encontrar? Só quero conversar. Pensei por longos minutos. O que eu ganharia com isso? Nada. Mas algo dentro de mim, talvez não rancor, mas uma necessidade de fechamento, me fez aceitar. Marcamos no jardim da Mansão Monteiro. Ao chegar, percebi o quanto aquele lugar parecia menor agora. Os corredores não tinham mais o mesmo eco opressor. Os quadros nas paredes pareciam estáticos, impotentes, como testemunhas mudas de um império desmoronando. Henrique estava sentado perto da fonte de mármore, vestindo uma camisa amassada e o olhar de quem não dormia há dias. Assim que me viu, se levantou. Mas não veio com abraços nem discursos. Apenas abaixou a cabeça e disse: Você venceu. Não respondi. Ele continuou: Eu não fazia ideia de quem você era. De tudo que construiu. E, sinceramente, eu nem sei se consigo te pedir desculpas. Porque não acho que palavras sejam suficientes. Pela primeira vez, ele não tentava parecer forte. Pela primeira vez, ele me olhava nos olhos sem a lente da superioridade. Sabe o que mais me assusta? Ele perguntou, com a voz embargada. Não é o dinheiro. Nem os investidores. É perceber que você estava ali o tempo todo. Dentro da nossa casa. E eu nunca enxerguei você. Assenti levemente. Você não quis ver, Henrique. Vocês todos estavam ocupados demais olhando para cima. E eu nunca precisei subir. Só precisei caminhar. Ele engoliu seco. Ficamos em silêncio por alguns segundos.
Então ele disse: a empresa não vai resistir. Patrícia me culpou, meus pais estão em choque. Eu não espero que você conserte isso. Eu só precisava entender como deixei isso acontecer. Olhei para ele. Não com rancor, mas com um cansaço antigo. Você deixou isso acontecer no dia em que me viu na cozinha com um prato na mão, e achou que era meu lugar. Virei as costas e fui embora. Não houve abraço. Não houve promessa de reconciliação. Apenas o som das folhas secas sob meus pés e o farfalhar discreto das máscaras que, finalmente, haviam caído. No caminho de volta, liguei o rádio do carro. Tocava uma música suave, e por um instante, me permiti sorrir. Não por maldade. Mas porque, enfim, o mundo inteiro havia ouvido minha história, e, pela primeira vez, me reconhecido. E quem diria? Tudo começou com o silêncio de uma menina invisível. E terminou com o mundo inteiro escutando. Hoje, a luz entra pelas janelas sem pedir licença. Meu novo apartamento tem vista para o mar e paredes de vidro que me lembram que não há mais nada a esconder. Cada canto desse lugar respira liberdade. Aqui, tudo foi escolhido por mim, desde o sofá de linho cru até os quadros de arte moderna que comprei em silêncio, longe dos olhos que sempre me observaram com desdém. Não carrego mais o peso de me provar para ninguém. Aquele tempo ficou para trás e, com ele, a versão de mim que aceitava o canto da cozinha como espaço de pertencimento. Agora, tudo pertence a mim. Minha voz. Meu nome. Minha história. As consequências da noite do jantar reverberaram como uma pedra lançada em um lago congelado. Henrique perdeu mais do que o contrato. A Monteiro Importa afundou em dívidas expostas. A confiança dos investidores evaporou no mesmo instante em que o nome dele foi associado ao escândalo. Alguns tentaram defendê-lo, dizendo que era só um erro de comunicação. Mas o mercado não perdoa descaso, e o público, muito menos. Em pouco tempo, ele precisou vender o carro esportivo, a casa de campo, e demitiu metade dos funcionários. Está tentando recomeçar. Dizem que abriu um pequeno escritório no interior, mais discreto, mais humilde. Ainda não sei se aprendeu a lição. Mas sei que, pela primeira vez, ele caminha sem escadas. Patrícia, por sua vez, desapareceu das redes por semanas. As seguidoras estranharam, especularam. Quando reapareceu, tentou sustentar a imagem de mulher forte e resiliente. Mas o brilho forçado nos olhos não convence mais ninguém. A verdade é que sem os flashes, ela perdeu o chão. Um perfil de aparência não resiste quando tudo que sustentava a pose vira pó. A última coisa que ouvi foi que voltou para a casa dos pais, longe da mansão que ela um dia comandou com salto alto e nariz empinado. O que mais lhe doeu não foi a queda, foi a plateia. Meus pais, bom, eles ainda moram na mesma casa. A mansão não foi afetada diretamente, mas a estrutura simbólica que sustentava aquele lar ruiu. Eles passaram a me procurar com frequência, tentaram marcar encontros, almoços, jantares. Minha mãe me escreveu cartas manuscritas, com frases como "estamos orgulhosos" e "talvez tenhamos sido distantes demais". Meu pai me enviou um porta-retratos antigo com uma foto minha ainda criança, na esperança de que aquele gesto apagasse os anos de omissão. Não senti raiva. Nem emoção. Apenas distância. Eles me perderam aos poucos, e quando perceberam, já era tarde. Não se trata de revanche. Se trata de consequência. Hoje, a Aurontech está em expansão. Acabamos de abrir uma filial na Europa. Participei de um congresso em Lisboa onde fui homenageada como uma das empreendedoras do ano. Quando fui chamada ao palco, com aplausos reais, não falsos, nem protocolares, eu só consegui pensar na menina de cabelo preso, sentada na cozinha, ouvindo risadas do outro cômodo. Não chorei. Nem sorri. Apenas respirei fundo. Como quem, depois de anos embaixo d'água, volta à superfície e sente o ar pela primeira vez. Em uma entrevista recente, me perguntaram qual foi o maior desafio da minha carreira. Respondi:
fazer com que me escutassem, mesmo quando ninguém queria me ouvir. O jornalista sorriu, satisfeito com a resposta. Mas o que eu não disse é que o silêncio me fez mais forte do que qualquer aplauso. Minha vida agora segue. Com menos vozes me empurrando para lugares que não me pertencem, e com mais espaço para eu ser o que sempre fui, inteira, mesmo quando tentaram me reduzir. A herdeira que ninguém viu chegar não precisa mais se esconder. Agora, quando eu entro em uma sala, sei que todos me veem. Mas, mais do que isso, agora, eu me vejo. E é só isso que importa. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!